paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora estarei entrando do teu lar, dentro do teu lar, mas estou grata, irmãs. E no dia de hoje iremos falar uma palavra de suma importância, né, sobre o jejum espiritual, né? Uma arma poderosa para bombardear o inferno, né, para vencer tribulações, para vencer tentações. O jejum, né? Sem o jejum, sem a oração, a gente não vence. A gente se torna um crente fraco, a gente se torna um crente orgulhoso, né? Iremos falar muito hoje sobre o jejum. E para me basear, irei ver no livro de Isaías 41, a partir do 15, que diz assim, ó: Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, os outeiros tornarás como uma palha. Tu espadejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. O jejum, irmãs, uma arma poderosa para vencer tribulações, para vencer tentações. Sem o jejum a gente não vence, né? Sem o jejum, sem a oração, crente nenhum, irmãs, vence batalha espiritual. Não existe vida, né, de vitória espiritual se não for debaixo do jejum e da oração, propósito. E a nossa vida tem que ser uma vida de propósito. O que é jejum? Em primeiro lugar, olha, de acordo com o dicionário português, jejum é abstinência parcial ou total de alimentos, bebidas por um determinado período de tempo, né. É você ficar sem comer ou sem beber, ou ambas, os 2, por um período de tempo. Existem 3 tipos de jejuns, irmãs. Existe o jejum parcial, existe o jejum intermitente, existe o jejum total. 3 tipos de jejum. Intermitente, né, o jejum intermitente é aquele jejum que é praticado para a saúde, pessoas que querem emagrecer ou que o médico determina por algum motivo, né. E esse jejum, ele se faz assim, por exemplo, existe o mais que as pessoas mais fazem é o 18 por 8, por exemplo, as pessoas ficam 16 horas num dia, né, um dia tem quantas horas? 24 horas, então, por exemplo, passar 16 horas sem comer e 8 horas comendo. Mas pode ser feita de diversas outras maneiras, né, passar 10 horas comendo, né, e 14 horas sem comer ou 14 horas comendo. Então, assim, por um período de tempo eles ficam sem comer, né, para emagrecer ou pra saúde, né. É um jejum que pode ser recomendado pelo médico ou pelas academias, né, mas é um tipo de jejum, jejum intermitente. Existe também o jejum, irmãs, parcial. O jejum parcial é aquele jejum que se é dado, por exemplo, você jejuma por um período de tempo só bebendo água. Ou você jejuma por um período de tempo só comendo, né, legumes, assim, é como você se abster de algumas coisas, mas não de tudo. E existe o jejum total, onde você nem come e nem bebe por um período de tempo. Foi o jejum praticado por Esté, né, na Bíblia temos esse jejum praticado pela rainha Esté, 3 dias, né, é um jejum que não se pode se fazer mais de 3 dias, a gente não tem condições mais de fazer esse jejum se não tiver problema de saúde, né, e tiver uma preparação no nosso corpo, não podemos fazer mais de 3 dias, passar mais de 3 dias esse jejum, o nosso corpo não suporta mais de 3 dias sem beber água, né, a gente morre. Mas só bebendo água, a gente pode passar um período de tempo muito maior, sem comer, somente bebendo água. Existe esse tipo de jejum também, depende da saúde de cada um. É importante dizer, né, que o jejum também, irmã, ele deve ser feito sob uma orientação médica, você tem que saber como está a sua saúde, como estão os seus níveis, né, o o seu sangue como está, se você tem condições de fazer, tem que saber, né, também, a alimentação, como está, né, as vitaminas do teu corpo. For fazer um jejum prolongado, tô falando de jejum prolongado, né, uma semana só bebendo água, uma semana, né. Eh, eu me lembro de um período de tempo na minha vida em que eu estava passando por muita tribulação. A gente sempre passa, mas tribulação é normal na vida da gente. A gente já se acostuma. Mas existe um momento que eu estava sendo bombardeada. Em todas as áreas da minha vida havia tribulações, tribulações das quais eu não conseguia vencer e eu tinha muito medo. Eu ficava muito nervosa, eu eu ficava muito inquieta, né, aquela inquietação para terminar logo aquela era percebível, as pessoas percebiam a inquietação, porque a agonia, a angústia na alma eu não sabia o que fazer, porque em todas as áreas da minha vida estavam sendo bombardeada, né. E nesse período, Deus ele falou comigo, porque não é regra, mas na minha vida foi por conta do que eu não estava onde Deus queria que eu estivesse, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Aí Deus permitiu, né, tribulações em diversas áreas da minha vida, qual eu me vi sufocada. Porque existe, irmãs, existe a prova de Deus e existe o pagar preço. A prova de Deus, ela é diferente. Quando Deus vem para provar a nossa fé,
ele te dá graça, ele coloca, né, alguém para te ajudar, ele envia socorro, mas quando é prova, irmã, Deus te coloca num deserto e te deixa lá sozinho, até olha, não tem outro caminho não, é só olhar para o céu e fazer a vontade de Deus. Deus não me deu outra opção. Ou tu faz, ou tu faz. Então, assim, existe a diferença entre prova e entre o paga-preço. Muitas pessoas confundem. Muitas vezes você está pagando preço, porque não está na vontade de Deus. E uma coisa, irmãs, pode vir o mundo tentar te ajudar, ninguém consegue te ajudar, não. Só Deus vai te tirar dessa situação. Se você estiver na situação de pagando preço diante de Deus, por não estar fazendo a vontade dele, somente Ele pode te tirar. Pode vir quem for tentar te ajudar e muitas vezes entrar na prova também, porque tentou te ajudar. Então, assim, não tem outro caminho, né? Eh, houve momentos da minha vida em que até amigos eu procurei um amigo para dizer assim: "Essa pessoa eu posso contar", não tinha ninguém, 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 ninguém me entendia, ninguém, né. E eu disse: "Jesus é eu e o Senhor". Foi nesse período, irmãs, que o Senhor ele falou comigo, nessa passagem, né. Ele falou, todas as vezes que eu abria a Bíblia, saía essa passagem, toda vez que eu abria a Bíblia, saía essa passagem, e eu comecei a pesquisar, né, estudar para ver o que o Senhor estava querendo falar comigo. E eu entendi que Deus está dizendo: "Eis que te preparei trilho novo", ele disse assim: "Olha, eu te dei estratégia, né, tô eu te dando estratégia". Trilho novo, ele diz assim, olha, que o povo de Israel é como se o trilho do povo de Israel, que era de moer, o trilho era algo que o povo usava para moer o trigo, né. Aí ele estava dizendo assim: "Olha, eis que eu te preparei trilho novo", é como se o trilho tivesse velho, não estava mais conseguindo morrer, não estava mais conseguindo, né, vencer aquelas dificuldades. "Que tem dentes agudo", a dizer assim, ó, os montes, né, as dificuldades trilharás e moerás, tu vai vencer as dificuldades, né. O teu trilho tá velho, mas eu tô te dando um trilho novo, né, os montes tu vai trilhar, os montes tu vai moer. E Deus ele começou a falar comigo sobre o jejum, qual eu praticava muito tempo atrás, muitos anos eu praticava esse jejum e eu parei, mas eu comecei a jejuar somente uma vez na semana, até o meio-dia, às vezes até às 4 horas, né. E não estava na vontade de Deus, né. Além de jejuar pouco, eu não estava na vontade de Deus. E Deus ele me fez voltar à lembrança da minha vida com ele como era antes, né, uma vida de propósito, uma vida de jejum, uma vida de oração. E eu precisei voltar novamente, porque o jejum ele está relacionado à oração. O jejum, irmã, ele nos humilha diante de Deus, né. Existem várias religiões, para vocês que não sabem, é para muitas pessoas que não sabem, irmãs, o islamismo, eles jejuam. Existem religiões que para se ter o culto deles, que a gente chama de culto aqui, né, para se ter a palestra deles, para eles aprenderem, né, quando o mestre ali vai ensinar, eles têm que passar o dia todo em jejum, porque o jejum ele abre a mente, ele abre a mente da gente, ele torna a gente mais sensível. Olha, irmãs, quando a gente passa um período de tempo, né, muito tempo jejuando, a gente até a boca da gente se torna mais sensível, né. Você percebe o açúcar mais, você percebe, por exemplo, a gente come muito biscoito, a gente come muito picolé, a gente come, mas quando você passa um período de tempo jejuando, você começa a apreciar mais a comida, você sente quando tem uma comida com muito açúcar, você sente quando a comida está muito salgada, muito azeda, é coisa que parece que a gente perde, né, a sensibilidade da língua da gente quando a gente come muito essas besteiras, e quando a gente para de comer, aí fica mais sensível, a boca da gente se torna mais sensível, então a nossa mente fica mais sensível, mais aberta para aprender, né, a gente se torna mais aberta. Eu mudei em diversos aspectos, em diversas áreas, não vou aqui entrar nesses detalhes, né, mas mudou em diversas áreas. Existe o jejum intermitente, como eu falei para vocês, existe o jejum parcial, né, que é um jejum muito bom. Muitos chamam de jejum de Daniel, não é o jejum de Daniel. Daniel, o jejum foi de Daniel lá que ele fez de uma forma diferente, mas existia um jejum parcial, irmãs, né. Houve um período de tempo na minha vida que eu não rompia, como eu falei para os irmãos, quando Deus falou comigo, ele me lembrou desse jejum, né. Eu não só pratico ele, né, também comecei a praticar outro jejum, né, os 3 dias só bebendo água, né. Nunca fiz 3 dias sem beber água, sem comer, nunca fiz na minha vida, já fiz 2 dias sem comer, sem beber água, mas só bebendo água, só sem comer e sem beber água, nunca fiz na minha vida, só 2 dias. Mas já fiz 3 dias sem só bebendo água, 4 dias só bebendo água, já fiz uma semana, eu já fiz, né, até às 4 da tarde, aí a partir das 4 eu me alimentava. Então assim, mas é uma coisa que é uma arma espiritual, mas vai mudar todos os aspectos da tua vida. A tua mente vai mudar, a tua forma de ver as coisas vai mudar, a tua maneira de falar vai mudar, a tua maneira de pensar vai mudar, a tua maneira de o teu contato com Deus vai mudar, Deus vai se comunicar de forma diferente. Então é necessário o jejum, sem o jejum a gente não vence. Olha, irmã, Jesus jejuou, antes de começar o seu ministério, passou 40 dias e 40 noites. A Bíblia não diz se ele bebeu água ou não, mas diz que ele ficou sem comer. 40 dias, 40 noites. Esté passou 3 dias de uma batalha ferrenha, o povo ia morrer, estava destinado à morte, né. Mas e o que foi que aconteceu?
Esté convocou o povo 3 dias, 5 meses sem beber e Deus, irmãs, deu um grande livramento. Olha, Amã, ele estava prevalecendo, Amã estava vencendo, Amã ia vencer, ele tinha força, poder aquisitivo, mas quando entraram no jejum, ele começou a perder a guerra. Ele começou a perder as forças, Deus começou a trabalhar pelo povo. Então, irmãs, entre no jejum, entre na oração. Se você não pode passar como Esté, né, Esté passou os 3 dias jejuando e orando, se você não tem condições de fazer, mas existe o jejum parcial, né. O jejum parcial, olha, irmãs, jejum parcial, vou dizer para os irmãos, eu já fiz até 21 dias. Por exemplo, cada um, né, a gente adequa a gente, né. Quando eu fiz só comendo coisas que vinham da terra, né. Eu não comia eu não comia nada industrial, somente o que vem da terra, arroz, feijão vem da terra, um cuscuz. Eu já fiz sem comer carne nenhuma, só sem nada de origem animal, nada de origem industrial, somente o que vem da terra. E já fiz comendo só ovo também, só com ovo também. Onde eu passava um período, por exemplo, ia até às 12 horas do dia, eram 21 dias sem comer, e sem beber. A partir das 12 horas eu começava a beber água. Aí, a partir das 2 horas mais ou menos, assim, eu me alimentava, né, frutas, legumes, batata, banana comprida, essas coisas assim. Irmãs, Deus fez algo muito grande. Olha, essa vitória que Deus me deu, entre muitas outras coisas na minha vida que Deus ele resolveu, ainda está encaminhada. Então, assim, eu não posso contar agora, mas eu vou vir depois aqui e vou contar tudo aí no canal. Mas coisa olha, irmãs, Deus é muito grande. Olha, irmã, quando a gente entra no processo de jejum e de oração, fora a nossa intimidade com Deus, Deus ela muda totalmente, irmã. Deus começou a se revelar de forma diferente, de forma surpreendente, Deus começou a revelar coisas, Deus começou a se mostrar de forma, né, muitas vezes eu na oração, orando, Deus revelava, né, alguma coisa, Deus falava alguma coisa, porque antes Deus só falava em sonhos, só contava em sonhos, ou o Espírito Santo alguma coisa, mas depois do processo de jejum, Deus começou a falar na oração, revelar, ele mostrava, dizia: "Olha, tá acontecendo isso e isso, olha, tá acontecendo isso e isso", no meu ouvido eu ouvia o Espírito Santo falar comigo dentro do meu coração, né. Andando na rua, muitas vezes Deus falava isso, então assim, a maneira de se ver Deus, irmãs, fica diferente, né. Por quê, irmãs? Porque o jejum nos humilha diante de Deus, tira o orgulho, o ego. A Bíblia diz de um homem muito mal, o rei Acabe. Mas quando o rei Acabe, irmãs, entrou no processo de jejum, se humilhou diante de Deus, Deus ele ouviu Acabe. Porque, irmãs, o jejum ele move o coração de Deus, porque é uma forma de se humilhar diante de Deus. Lá no livro de Esdras, está falando que o jejum ele nos humilha diante de Deus. Ele nos torna mais humilde. Ele causa uma humilhação diante de Deus, ele chama a atenção de Deus. Há demônios, irmãs, que só se expulsam com jejum e com oração. Está lá lendo de Mateus 17, 21. Essa caixa de demônios, Jesus falou, só se expulsa com jejum e oração. Então, não vai enfrentar um demônio se você não tem uma vida de jejum, se você não tem uma vida de oração. E outra coisa, minha irmã, muitas vezes pessoas ignoram, eu aprendi. Eu não falava. Hoje meus filhos sabem quando eu jejum, né. Os meus filhos, eu digo para eles, porque muitas pessoas acham que a gente não pode contar. Realmente, mas não pode, né. Mas depende aqui do coração. Eu tô contando, irmãs, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Eu sei que tem pessoas que estão passando por batalha, passando por dificuldade, não sabe como vencer, então não tem outro caminho, é o jejum e a oração, né. Não estou contando aqui com orgulho, abrindo a minha vida: "Olha, eu jejuo muito, sou uma mulher que oro muito", não é verdade, não é verdade. Estou aqui ensinando algo, né, o Senhor ele tocou no meu coração para falar, para ensinar para as pessoas, porque como as pessoas iam saber se você não falar? Como os discípulos souberam que Jesus jejuou? Se não foi porque Jesus ele falou, para ensinar para os discípulos. Então é necessário, irmãs, muitas vezes a gente abrir muitas vezes alguma coisa para ensinar para as pessoas, e muitas vezes as pessoas são ignorantes, não é eu chegar lá no culto da igreja: "Ó irmã, eu jejuei tal dia", não, irmã, mas ensinar sobre o jejum. E como eu estou ensinando sobre o jejum, eu venho aqui dar um exemplo de como eu faço, né, para que as pessoas aprendam. Então a diferença, né. O jejum, irmãs, ele nos humilha diante de Deus. Tá em Esdras 8, 21, Salmos 35 e 13. Todos os grandes homens de Deus, eles viviam uma vida de jejum, viviam uma vida de oração. Daniel era uma vida de propósito, uma vida de jejum, uma vida de oração, e por isso que Daniel era vencedor, por isso que os homens eram vencedores, que é jejum e oração. E eu praticava esse jejum há muito tempo atrás, mas eu esqueci, fui deixando a prática, deixando. Irmãs, e Deus disse: "Eis que eu te preparei trilho novo, olha, eu tenho estratégia para tu vencer", irmãs. Dificuldades que eu não vencia há anos, eu comecei a vencer, começou a acontecer as coisas assim, aconteciam, sem eu esperar, aconteciam. E fora a sua intimidade com Deus, né, Deus abre a mente, né, pela medicina também é comprovado que o jejum é muito bom, ele abre a mente, ele
Eu até, escrevi aqui para os irmãos, ele serve para o cardiovascular, para a saúde mental, né. Agora também tem que ter, né, como eu falei com vocês, né, se for fazer um tipo de jejum, assim, um jejum, né, não pode fazer um jejum total por mais de 3 dias, porque o corpo humano não suporta passar mais de 3 dias sem comer. Eu mesmo não aguento, né. Eu já fiz por 2 dias, mas bebendo água. Eu nunca fiz total, jejum total. Já fiz jejum total até 9 da noite, mas 2 dias eu nunca fiz, por conta da enxaqueca, né. E Deus ele recebe da mesma forma, irmãs. Né, a maneira que você faz. Então o jejum de penitente é um bom jejum, irmãs. Olha, tem pessoas que já chegaram para mim e dizem assim: "Eu não acredito". Olha, para mim tanto faz quem acredita. Eu vivo, eu não acredito, eu vivo. Deus me ordenou que eu fizesse, e Deus fez algo tão grande, tão grande. E quando eu contar aqui, vocês vão se surpreender no que Deus fez, e mais coisa começou assim, ó, a acontecer, coisas que estavam presas, né, paralisada há anos, e Deus começou a abrir os caminhos, Deus começou a mandar de forma surpreendente. Eu me surpreendi, eu ficava como criança olhando assim. 21 dias eu passei, foi muito difícil, mas não é fácil. Não pense que é fácil, não é fácil. Eu passei os 21 dias, foi muito difícil na minha vida esse dia, 21 dias. Eu tentei parar no meio do caminho e Deus me orientava: "Continue, consiga". E Deus ele fez algo tão grande, mas tão grande. Deus revelou coisas que você nem imagina. Cura emocional, Deus curou o meu emocional. Ele ainda está curando coisas da minha infância, né, que eu, passava e eu não sabia o porquê, né, e tive que voltar lá. Então foi coisas grandiosas que Deus fez através do jejum. Então, irmãs, não tem como viver vida com Deus, vida de vitória, se não for pautada no jejum e na oração. Então existe diversos jejuns. Esse jejum que eu tô falando, não quem tem diabetes pode fazer, e tem pressão alta pode fazer, né. Eu fiquei até às 12 horas sem comer, você pode ficar até às 9 da manhã. Deus ele conhece o coração de cada um e a necessidade de cada um, ele sabe quem pode passar até tal tempo e quem não pode, mas então assim, ele recebe de acordo com a nossa necessidade. Existe propósito também que a gente pode fazer: "Olha, eu vou passar tantos dias sem isso aqui que eu gosto muito", é um propósito, ou um propósito de louvor, louvando. Mas é importante o jejum, irmãs, é importante o jejum. Mudou a minha vida, a prática do jejum espiritual. Mudou a minha vida, né. Como eu já disse, já disseram pra mim, eu não acredito, tanto faz pra mim quem acredita, quem não acredita, eu vivo. Eu não acredito, eu vivo. É, eu vivo. E pra muitas pessoas que eu falei, já tem pessoas que eu falei, tem pessoas depois ela vai contar, né, que queria muito fazer algo e depois através do jejum, Deus abriu as portas e ela conseguiu fazê-los. Então é necessário, o jejum ele nos humilha, nos torna humilde diante de Deus. Eu estou falando aqui com toda a humildade do meu coração, não há desejo nenhum de mostrar o que eu faço diante de Deus. Há desejo de ajudar pessoas, de que pessoas cheguem diante de Deus, se aproximem de Deus, tenham mais intimidade com Deus. Esse é o meu propósito, e que você tenha mais intimidade com Deus, né. Que não tem como alcançar se não for pautada no jejum e na oração, período de oração. E Deus ele não quer um tipo de oração que sobra, não, ele quer, compromisso. É necessário compromisso com ele, irmãs. Deus ordenou, no Antigo Testamento era uma ordem de Deus, o dia da expiação. Hoje os israelitas ainda jejuam, é o Yom Kippur. Hoje no Israel tem o Yom Kippur, que é o dia da expiação, em que eles passam o dia se arrependendo, né, observando onde pecaram, onde erraram, pedindo perdão a Deus. Então e tinha antigamente era o dia da expiação, em que eles, né, ficavam tentando lembrar o que fizeram, pedindo perdão a Deus pelos pecados. É um dia de jejum, nos humilha diante de Deus, irmãs. E a palavra do Senhor ela fala assim, ó: e eu botei o rosto no chão mesmo na minha casa. Eu fazia direto, mas nesse dia eu botei o rosto no chão e eu ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo. Dizia assim, ó: "Repreende obra de feitiçaria". E eu não acreditava muito nessas coisas, né, foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo sobre isso. Mas eu comecei. Eu repreendo toda obra de feitiçaria. Irmãs, o Espírito Santo falou: "Olha, faz assim, coloca pra fora". Olha, foi muito aquele dia foi uma coisa tão tremenda na minha vida que eu nunca vivi, foi um sobrenatural tão grande. E eu vi a história mudar, eu vi, Deus me revelou. Eu lembro que eu fiquei pasma, eu digo: "Deus, eu não imaginava". Em várias outras áreas, viu, irmãos, tinha isso também. Eh, ordem maligna, muitas vezes não é só coisa de bruxaria, essas coisas, é que tem coisa maligna mesmo, é que é Satanás que tá ali se opondo para que não aconteça na tua vida, né. E e eu lembro que começou a melhorar, começou aí no outro dia eu dobrando o joelho novamente e perguntando: "Deus, o que foi isso? Quem fez isso?". Aí Deus me revelou a pessoa, Deus me deu, assim, aquele chá na mente, que veio a memória tudinho, a pessoa que chegou, que entrou, que fez isso, pediu para ficar só e tudo que ela fez, e me trouxe a memória tudinho que aquela pessoa falava, e tem que ir lá, e tem
Olha, Deus me fez lembrar de tudinho e Deus me deu vitória, irmã. Foi muito grande o que Deus fez, como nunca imaginava na minha vida, né. Em outras áreas na minha vida havia ações malignas, não estou falando de obras de feitiçaria, porque, irmãs, eu não acreditava, né. Quanto hoje eu não estou dizendo a você que o diabo hoje não, hoje é diferente, né. Hoje pelo conhecimento, pela maturidade que a gente sabe que pega assim na pessoa, depende do seu nível de maturidade espiritual, da forma que você estiver diante de Deus, se você tiver brecha é lógico que pega, né, se a gente der lugar. Mas de origem maligna, onde são ações de demônio, mas tinha outra área que era irmãs, era muito profunda, porque tem coisas que eu não posso falar, né, estou em público e eu não posso falar, mas que Deus dizia: "Repreende", eu repreendia, no outro dia a mesma coisa, "Ah, repreende, repreende", eu dizia: "Que tanto demônio é esse?". Aí Deus me revelou, irmãos, foi meio profundo, Deus mostrou e eu entrei num propósito diante de Deus de jejum, período de jejum, passei um mês e eu ia parar, Deus disse: "Continue", eu li a palavra, Deus me deu a leitura que eu tinha que ler todo dia, cantar hinos de sangue, irmãs, e começou a fluir, eu ficava assim, pasma, aquilo começou a acontecer, começou a fluir, meu Deus, e eu comecei, assim, coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, nunca. Coisa surpreendente, Deus começou a fazer, irmãs, foi coisa grande, e eu não imaginava. Quando o Senhor falou a primeira vez, eu não acreditava, eu disse: "Não acredito nisso", né. Quando usou alguém falou. Não contra mim, irmã, não posso falar aqui, não posso, né, mas não foi contra mim, mas como, era um ambiente que não é meu, estava me atingindo e foi necessário entrar num processo de jejum, num processo de oração e Deus fez coisa grande, irmãs. Porque o diabo ele tem poder, irmãs, mas o poder de Deus está acima do dele, né. Então é necessário entrar no período de jejum, no processo de oração, irmãs, Deus tem vitória para mim, tem vitória para você, mas é necessário se humilhar diante dele. Entre no processo de jejum, entra no processo de oração que Deus tem vitória. Muitas coisas na vida da gente são de origem maligna, é Satanás que está se opondo, tá lá e é necessário botar ele para fora, né. Alguém foi lá, eu ouvi, Deus me fez lembrar da pessoa dizendo: "Eu tenho que ir na casa de fulano", e eu não entendia no período, por que ela fez assim, por que ela estava dizendo aquilo, né, que nem me conhecia direito. Mas veio, entrou, pediu para ficar só e depois Deus me fez lembrar tudo o que aconteceu, né. Eu perguntei ao Espírito Santo, eu dobrei os joelhos, no primeiro dia o Espírito Santo me mostrou, mandou botar para fora e eu botei para fora, né, foi uma glória muito grande, foi uma coisa muito tremenda, qual eu nunca tinha vivido na minha vida, eu fiquei pasma, não tem aquilo, você fica pasmo, sem dormir, pasmo, o que acontece, você não acredita que aquilo ali tá acontecendo, foi o que aconteceu. Eh, e houve outra situação também, outra situação que Deus me disse o nome, olha, repreende tal coisa, né. E em alguém, eu coloquei a mão, eu repreendi, vi a vida da pessoa mudar, vi a vida da pessoa prosperar. Ó irmãs, eu fiquei pasma, irmã, e no período do jejum, e na oração, né. Não somente o jejum de um dia, o jejum de meio-dia não, jejuns prolongados, irmãs, são jejuns prolongados, né, que é muito glorioso. Eu não vou aqui mais falar, porque eu não posso abrir minha vida, nem estar contando as minhas experiências, né, há coisas que eu posso contar, mas há coisas que eu não posso contar, né, que vai atrapalhar o agir de Deus, então eu não vou contar, eu não vou falar mais, né. Creio que deu para as irmãs entender que o jejum, mas é algo glorioso, é algo poderoso, né, e fiquem na paz de Deus e não, entre no período do jejum, irmãs, entre no período de oração, só tem vitória para a tua vida, né. Se você quiser depois, né, mandar mensagens, né, no meu privado, para me contar, né, as tuas experiências que tu começou a ter, né, no teu período de jejum, eu estou disposta a ouvir. Amém.